Olá, pessoal, boa noite para vocês. Olha só, como é que tá aí? Como é que tá a vida aí? Como é que tá o seu relacionamento? Tá satisfeita? Ou tá mais ou menos? Vamos lá melhorar isso, né? Como você tem se sentido em relação a ser uma mulher eficiente, suficiente, uma mulher amada? É isso que é importante. Por isso a gente tá aqui hoje, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai falar sobre os 7 conselhos definitivos para a mulher que se sente inferior deixar de se sentir, certo? Então fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas importantes, ok? Eu sou Adriane Gonçalves, da Escola de Relacionamentos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha nos vídeos, porque isso é muito importante, sabe por quê? Pro YouTube ajudar a gente mais a distribuir mais esses vídeos para as pessoas que realmente precisam, né? E a gente sabe que tem muitas mulheres aí com dificuldades no relacionamento, se sentindo mal, se sentindo inferior, com a autoestima lá no chão. Então é isso que a gente quer, é fazer com que esses relacionamentos sejam melhorados, sejam restaurados, para que tudo fique bem, tá bom? E a coisa mais importante é a mulher se sentir bem para que o relacionamento fique bem, né? Simone, boa noite. Leila, boa noite. Sejam bem-vindas. Bom, vamos seguir, né? Depois eu vou vendo aqui quem vai chegando, tá bom? Olha só, tem momentos que realmente, às vezes, a gente está passando por alguma situação difícil, talvez na vida, talvez emocional, talvez até de saúde, ou alguém que a gente ama, algum familiar nosso, né? E a gente tem esses momentos e a gente acaba não ficando tão bem, não é? E nesse caso, quando acontece essas situações, a mulher acaba achando que ela não é tão boa assim, ou que ela não é boa o suficiente, às vezes, para ser aceita como é. E é uma carga muito pesada em cima do ombro, né? Quando a gente começa a se sentir dessa maneira. E esse sentimento, o que acontece? Esse sentimento de não se sentir tão boa, de não se achar boa o suficiente para que ele te ame, para que ele te respeite, para que ele esteja presente ali nessa vida com você, né? Nessa vida a dois. Só que esse sentimento, ele vai fazer com que a mulher se sinta cada vez pior. Ele reforça ainda mais essa ruindade, essa sensação ruim de estar se sentindo aí lá no fundo do buraco, né? No fundo do poço. E aí o que acontece é que na maioria das vezes, quando a mulher está se sentindo assim, ela fica parada. E ficar parada, sem fazer nada, se sentindo insuficiente, às vezes até incompleta mesmo, né? E principalmente achar que não merece, ou pior ainda, que não consegue ter o amor do marido. Ficar parada com esses pensamentos borbulhando aí na sua cabeça não vai resolver o problema. Então não dá para ficar parada. Uma coisa que tem que acontecer e que é muito importante você focar nisso é aprender a ser maleável, a ter a mente aberta, a, sabe, estar atenta para olhar as coisas, talvez para fazer coisas diferentes, né? Por quê? Porque quando você tem a mente aberta para fazer coisas diferentes junto com ele, aí, gente, você vai começar a ver tanto o seu marido quanto o seu relacionamento melhor. Então, enquanto você fica parada, aí inerte, achando que ele é que tem que mudar, nada vai mudar. Agora, quando você toma a iniciativa de fazer alguma coisa, talvez até para transformar a sua vida em uma vida melhor, e aí sim, você tendo uma vida melhor consigo mesma, você conseguir se sentir menos inferior, sabe? Assim, menos indesejada, parar de se sentir mal amada. Isso vai ajudar em tudo.
Porque, na verdade, esses dias eu falei aquela coisa do copo com água, né? Mas, na verdade, é o seguinte, a gente vai ter uma vida conjugal boa, feliz, enquanto a gente tiver uma vida pessoal boa. Porque se a minha vida sozinha não tá boa, é muito difícil eu ter um casamento bom, um relacionamento bom, né? Então, tenha abertura para fazer coisas diferentes, talvez coisas que você acha que pode não dar certo, porque às vezes já não deu para trás, mas essas coisas podem dar certo agora. As situações são diferentes, você já cresceu, já amadureceu, né? Já tem mais experiência de vida, então as coisas podem sim dar certo. O que você não pode é desistir e achar que vai continuar aí parada do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, se sentindo inferior e que as coisas vão mudar, não vão, tá bom? Então, eu tô te falando porque eu quero o seu bem. Eu quero que você saia desse lugar de estar se sentindo mal, inferior, para um lugar de você se sentir uma mulher empoderada, uma mulher que fica bem com o parceiro, mas fica bem sem ele também, porque a gente se satisfaz pelas coisas que a gente é, pelas coisas que a gente faz, e não só por ele. Se eu jogo nos ombros dele essa obrigação de me fazer feliz, é muito pesado para ele, e aí com certeza vai gerar outros desentendimentos aí, tá certo? Olha, eu tive filhos e eu me lembro muito bem, foi um momento muito difícil da minha vida, sabe? Eu tive os filhos, não era tão nova mais, né? Eu tive o meu primeiro filho com 29 e 3 anos depois eu tive o outro filho. E aí naquela época, ou seja, a gente já tinha uma vida, a gente já estava junto há um tempo, né? A gente tinha namorado bastante tempo, já tinha um tempo de casado também, não tinha tão pouco tempo assim. E aí vem aquela situação que a gente tinha o hábito de sair sempre para se divertir, né? E ele continuou saindo. E na verdade no início, principalmente quando a gente tem filho, a gente é que cuida mais mesmo, principalmente a amamentação, né? Essas coisas todas aí que são coisas que mulher tem um dom maior para isso mesmo. Não que o pai não deva estar presente, né? Mas aí a gente entrou nesse novo formato de vida, onde ele saía porque era mais fácil para ele sair, ele não tinha que fazer as coisas que a sua mãe pode fazer mesmo, né? E às vezes eu ia, às vezes não, e ele sempre ia, né? E o que aconteceu com isso? Eu passei um momento de muita dificuldade no meu casamento, porque eu tinha muita raiva dele sair, e eu não conseguia mudar a situação, eu não conseguia, sabe, me expressar, falar com ele que eu ficava chateada dele ir, me deixar, enfim, e acabou que aquilo foi, né? E ele indo, eu ficava cuidando das crianças, claro que eu adoro meus filhos, já estão adultos, né, mas amo eles demais, né, ele também. Mas com aquela situação dele sair e eu ficar em casa com eles, muitas vezes, eu me sentia inferior. Eu falava, gente, ele tá saindo, será que ele, né, será que eu tô tão mal assim? E aí aquela coisa da gente estar amamentando, quem já amamentou sabe como que é, por mais que a gente cuida, fica algum cheiro, né? E olha, foi muito difícil, sabe? Essa sensação de não me sentir boa o suficiente, porque eu achava que ele preferia os amigos do que a mim e do que os filhos. E aí eu pensava, meu Deus, né? Por que eu fui ter filho? Eu pensei que era tudo diferente. Mas, bom, enfim, foi um momento, né? E eu, com o tempo, isso foi passando, os filhos foram crescendo, e eu pensei em separar muitas vezes, sabe? Eu pensei mesmo, muitas e muitas vezes. Eu pensava, olha, não é do jeito que eu quero, não era assim que eu sonhei, não foi isso que eu pensei pra mim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não era isso que eu queria, né? E, bom, a vida foi caminhando, né? Os anos foram passando, os filhos foram crescendo, enfim. E eu não tinha feito faculdade ainda. Eu fui fazer faculdade porque eu já tinha minha academia desde 18 anos, né? Eu casei com 25, então eu já estava com
projeto de vida, de trabalho na minha cidade e dando certo, fluindo bem, né? E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o curso de Educação Física, que é o que eu acabei fazendo e me formando, enfim. Então, gente, olha só, eu tinha uma academia, eu dava muitas aulas na academia, éramos eu e uma outra professora só na parte de dança, né? E eu tinha que dar as minhas aulas, administrar a academia, cuidar dos meus filhos e ainda cuidar do casamento. E às vezes era difícil, sabe? Mas assim, com todas as dificuldades que foram aparecendo, eu comecei a buscar desde então. Como melhorar o relacionamento do casal depois que os filhos nascem, porque eu escuto muito isso, muitas amigas conhecidas falam, né, que depois que teve filho, que o casamento deu uma esfriada. Isso é normal, acontece. Só que às vezes a gente não sabe o que fazer, então eu fui buscar, né? E tudo que eu ia aprendendo em palestras, em cursos, tudo que eu fazia, eu aplicava no meu relacionamento, sabe? E, gente, eu aplicava no meu relacionamento, eu aplicava na minha vida. E o que aconteceu? Eu consegui ficar livre daquele sentimento de inferioridade, porque eu consegui muitos resultados positivos aplicando aqueles métodos, aquelas técnicas que eu vinha aprendendo, né? Desde aquela época. E isso foi maravilhoso, porque eu comecei a enxergar esse relacionamento de uma outra forma. A gente começou a conseguir, né? Eu fui modificando o meu jeito de agir, o meu jeito de falar, o jeito de lidar com a situação. Eu fui conseguindo resultados positivos e a gente começou a se organizar mais um junto com o outro para que a gente pudesse sair, para que a gente tivesse uma vida de casal, uma vida de paz, uma vida em família, né? Uma vida no trabalho também. E agora, naquele momento, a faculdade, que também fazia parte da minha vida, né? Me lembro que os meus filhos ficavam esperando eu voltar da faculdade, o mais novo, né? Porque ele tinha 1 ano quando eu comecei, para poder eu amamentá-lo, né? Então, assim, era muito gostoso, é um momento maravilhoso da vida da gente, mas não é fácil mesmo, né? E foi com muita luta que eu consegui vencer esse momento, sabe? E mesmo se você está passando aí por um outro momento, mas um momento que está difícil, e mesmo que você acha que você não consegue, sabe? Porque vocês às vezes podem estar distantes, né? Quantas vezes eu me vi distante do meu marido, eu me sentia sozinha. Eu quero te falar para você pelo menos tentar. Hoje eu vou te ensinar uma série de coisas aqui que vão ser muito válidas para você aplicar na sua vida, para você conseguir uma melhora aí no seu relacionamento, né? Esse relacionamento, ele tem que estar sendo um relacionamento que a gente chama de disfuncional. É um casal que tem uma dinâmica disfuncional. E o que é isso? É um casal que está tendo problemas com essas situações corriqueiras do dia a dia, que os dois se amam, que os dois se respeitam, mas que eles não estão conseguindo colocar as coisas, os pingos nos is, né? Onde há essa distorção às vezes de coisas. É um casamento saudável, onde se briga, se tem discussão, mas não tem agressividade, né? Então esse é um casamento que a gente consegue com toda certeza melhorar ele, porque eu vivi isso. Então hoje eu vou te falar um pouco do que eu apliquei, né? Porque é muita coisa pra gente falar aqui de uma vez só, certo? Então não deixa de tentar, tá bom? E agora eu vou partir para esses conselhos, né, que eu falei tanto aí, tá bom? Tem uma outra coisa que é o seguinte: antes de eu entrar nos conselhos, se você ficar aí parada e começar aí a pensar coisas como eu pensei na época que eu contei para vocês aqui, que os amigos, na verdade, dele, né, eram meus inimigos. Então, se você às vezes pode estar pensando isso, que ele só quer ficar com os amigos, que os amigos são inimigos, na verdade, como eu pensei, o que vai acontecer? Você vai continuar com esses pensamentos de inferioridade. E assim, eu falo que hoje eu vejo de uma outra forma. Se eu continuo só pensando que os amigos é que estão atrapalhando e que ele é que está errado, enfim, nada vai mudar. Então,
é preciso fazer alguma coisa de diferente. A gente precisa buscar fazer alguma coisa que vai trazer um resultado positivo, né? Então, vamos lá, mãos à obra, tá? Vamos agora, então, para esses conselhos, né? A primeira coisa é olhar para dentro de você. Você tem feito isso? Porque o que acontece é o seguinte, o nosso sentimento, o seu sentimento, ele nasce dentro de você. E o que acontece é que muitas vezes a maioria das mulheres que eu lido na escola de relacionamentos, através da mentoria, elas acham que ele é que tem que mudar. A maioria das mulheres que eu conheço, na verdade, não só na escola. Mas é como se fosse aquela sensação de que ele é o responsável por eu estar triste, por eu estar chateada, por eu estar para baixo. Então, eu quero que você comece a pensar uma outra coisa. Que o sentimento, ele nasce de dentro. Então, é você que sente. Ele pode fazer coisas que você sente mal com o que ele faz. Mas, então você tem que aprender a lidar com as coisas que ele faz. Porque você é quem sente. Você é quem começa a se sentir inferior, a se sentir incapaz, a não ser a melhor das mulheres, a achar que a mulher do vizinho é mais bonita, que o marido da vizinha é mais bonito. Ou seja, é você, é em você que está o problema, né? Agora, eu não estou falando de agressividade, tá, gente? Eu não estou falando de maus tratos através de grosserias com palavras, com atitudes, enfim. Eu não estou lidando com essa parte. Eu estou falando de brigas corriqueiras, onde não existe agressão nem verbal, nem física, por favor, tá bom? E quando eu falo que para você olhar para dentro de você, para você entender onde é que está a sua insegurança. Porque é a partir da sua insegurança que você começa a ter pensamentos negativos a respeito de si mesma, né? E a gente vê muitas pessoas, muitas mulheres, homens também, mas a gente vai falar mais de mulheres, né? Que têm condição de sair comprando, né? Elas vão comprando coisas materiais para diluir essa dor. É como se tivesse acariciando com coisas materiais. Só que é maravilhoso ter dinheiro e comprar as coisas, é bom demais. Mas isso não resolve o problema da sua insegurança, tá? Então, é importante, por isso, você olhar para dentro de si. Por que você está fazendo determinadas coisas hoje na sua vida? Sabe? Qual é o motivo? Você vai obter o resultado que você espera com essas atitudes que você está tendo? Então, olha para dentro de você e pensa, como que eu estou me sentindo? Sabe? Qual o motivo para eu estar me sentindo desse jeito? O que aconteceu? Eu preciso entender o que está me fazendo ficar triste, o que está me fazendo ficar chateada, o que está me fazendo me sentir uma pessoa inferior. Quando você começa a se olhar desse jeito mesmo, de uma nova forma, para dentro de verdade, sem preocupar com o que os outros veem, com o que os outros pensam, com o que os outros acham, porque o que importa é o que você sente e o que você acha, né? Nesse momento agora. Quando você começa a entender os motivos pelos quais você está ficando assim, que pode não ser mesmo pelo seu parceiro, você pode ressignificar essa sensação de incapacidade e começar a ser uma mulher mais empoderada, uma mulher mais dona de si, começar a ter mais sucesso na sua vida pessoal. Não significa que você ter sucesso na sua vida pessoal, você não vai ter sucesso no seu relacionamento, é exatamente o contrário. Quanto mais sucesso você tem na sua vida pessoal e profissional, melhor vai ser o seu relacionamento, tá bom? Agora, o item 2. É um negócio que é o seguinte, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um minuto. Gente, tem muitas coisas que a gente já ouviu, a gente já passou, a gente já sentiu. Às vezes a gente pode ter passado por discriminações, hoje em dia a gente chama de bullying, né?
Antigamente a gente não chamava, não era essa palavra, não existia essa palavra. Mas assim, o que você tem que pensar é o seguinte: críticas que você já ouviu, às vezes, se você foi discriminada em algum momento da sua vida, por qualquer motivo que seja, por, sabe, por cor, por sexo, por roupa, sei lá, por qualquer coisa que seja. Sabe o que acontece? Essas críticas não significam que isso é você, tá? Você é uma pessoa. Essas coisas que aconteceram e que as pessoas falaram, elas podem não ser verdadeiras. E às vezes isso ficou gravado aqui, porque isso te magoou muito. Então é importante você realmente voltar lá atrás e buscar o que foi que te chateou enquanto você era criança, o que fez você se sentir triste, chateada, sabe, acuada num cantinho, às vezes até ter medo, porque isso são as coisas que importam e que ficam marcadas, né? Então cuidado, porque essas críticas não significam que isso é você, que isso é verdade, tá? A gente tem muita convivência, né, com muitas pessoas, então temos, já falei sobre isso aqui um dia, mas aqui é rapidinho. A gente tem as pessoas que são mais positivas, as pessoas que são mais negativas e as pessoas que são neutras, que tá tudo bem com elas. E tem pessoas que criticam muito a gente, criticam muito todas as pessoas e tudo. Essas pessoas, elas costumam ser mais negativas e elas trazem momentos ruins para você. Então, na medida do que você puder, evita estar perto desse tipo de pessoa, certo? Se não é possível não estar perto, a hora que essa pessoa começar a falar coisas negativas, você começa a pensar em coisas boas, que você já viveu, que você já fez, sabe? Simplesmente você neutraliza a energia ruim que está sendo descarregada. Eu falo que é o lixo ruim que está sendo descarregado em você. Você tem a opção de escolher se você vai dar atenção para aquilo ou não. Você pode ficar ali naquele ambiente, mas treina não deixar essa fala ruim entrar para dentro de você, porque ela te leva a momentos ruins depois. E você pode não ter que passar por isso, tá bom? Essas pessoas também, gente, que às vezes são muito negativas, que às vezes reclamam demais, é habitual que elas sejam pessoas que são vítimas de outras pessoas no passado, que fizeram elas se tornarem assim. E quando acontece muito, tá, gente? Os estudos mostram isso, que as coisas se repetem. Então, quando uma pessoa foi, sabe, muito julgada, sabe, muito largada, maltratada, não foi ouvida, não recebeu amor, essa pessoa, quando ela vira adulta ou até na adolescência mesmo, ela pode virar outro ser agressor, como esse que te agrediu, certo? Isso, gente, é inconsciente que acontece. A pessoa não falar porque o fulano, ou a fulana, ou a família não gosta de mim, ou não sei quem, me tratou mal, agora também eu vou tratar as pessoas mal. Não é uma coisa pensada. Isso acontece sem que a gente perceba. Infelizmente. É porque a gente vai gravando as coisas e a gente começa a agir do jeito que fizeram com a gente faz com os outros, inconscientemente, certo? Então tem que ter cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado. Só que a gente precisa ter pessoas onde a gente vai passar para elas as nossas dificuldades, dividir com elas. Tem que ser pessoas que a gente confia, né? Então é o seguinte, mesmo sabendo de todos esses aspectos da questão da negatividade, dos momentos ruins que a pessoa viveu e que ela pode ser assim hoje por causa do que ela passou no passado, a gente não precisa descontar nessas pessoas toda a negatividade, certo? Não precisa. Por quê? De novo, porque tem escolha. Você pode escolher qual jeito que você vai reagir a essa situação, né? Então, porque se a gente nunca escutou falar sobre isso, você vai agir do jeito que você instintivamente conseguir, né?
Agora, quando você já ouve falar, e aí você sabe que você pode mudar o seu caminho, agora é a hora de você fazer diferente na sua vida, tá bom? A outra coisa é, gente, quantas pessoas não são realistas com a sua própria vida? Quantos de nós não fica ali olhando a grama do vizinho, achando que lá é tudo muito melhor do que de cá, não é? Então, o que acontece? A gente precisa pôr os pés no chão e saber quais são as minhas qualidades, as minhas capacidades, os meus dons, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu não consigo fazer, o que eu consigo ajudar, mas eu não consigo fazer sozinha, certo? Porque comparar as pessoas umas com as outras, ou me comparar com as outras pessoas, é a pior coisa que a gente pode fazer pela gente, certo? Sabe por quê? Porque quando eu me comparo, por exemplo, vou me comparar, deixa eu ver com quem aqui, ó. Vou comparar com, não sei que religião vocês são, mas vou me comparar com o padre, um padre maravilhoso que eu conheço, que fala super bem, que é uma pessoa muito sensata, né? Vou me comparar e vou ficar pensando, nossa, mas olha só como ele é bom para falar, como ele é bom para conversar, como ele é bom para acolher as pessoas, não é? Eu queria tanto ser assim. Beleza. Só que eu não sou ele. Ele tem essa qualidade. Eu tenho outras. Então eu preciso valorizar as minhas qualidades ao invés de ficar querendo ser o que o outro é e que eu não sou, porque isso só cansa a gente mais ainda. Desgasta demais, né? E o que eu tenho para te sugerir é o seguinte: ao invés de se comparar com os outros, faz o seguinte: começa a pensar na sua vida hoje, como ela está, comparando com, sei lá, 2, 5, 10 anos atrás. Houve melhora? Houve evolução? Tenho certeza que você vai ver que houve, né? Como você aprendeu, como você evoluiu, como você já faz coisas que você não fazia, ou coisas que você fazia mais ou menos, agora você já faz muito bem. Tem muitos cursos, né, que a gente faz ao longo da vida, e isso faz a gente ser melhor, não só como pessoa, mas também na nossa profissão, por exemplo, não é? Então, compara assim ao invés de comparar com os outros, tá bom? Outra coisa é, a gente pensa muita coisa ruim, né? Isso é péssimo, e a gente, principalmente quando está num momento difícil da vida ou no relacionamento, a gente tende a pensar coisas ruins. E aí o que eu quero te falar é que os seus pensamentos não são a sua realidade, tá? Agora, se você ficar focado em pensar só em coisas ruins, aí você vai estar atraindo essas coisas para você, porque isso vai se tornar realidade para você. Então, quando você pensa em alguma coisa negativa, eu quero que você repense essa coisa que foi negativa e olhe ela agora com um novo olhar. Pense nesse assunto que você pensou que é negativo com maior clareza, para você entender se realmente é aquilo ou se não é exatamente o que você está pensando. Quantas vezes uma pessoa talvez manda uma mensagem no WhatsApp pra gente e a gente pensa, nossa, que grosseria. E às vezes foi escrito. Por isso que eu falo que eu gosto mais de mandar áudio, porque o tom de voz dá personalidade pro texto, né? Dá entonação. E aí o que acontece é que às vezes, né, esses seus pensamentos negativos, você pode também reavaliá-los e clarear mais essa situação para não ficar tão ruim assim, tá certo? E uma coisa muito importante, gente, é questionar esses seus pensamentos. A gente pensa muita besteira mesmo, né? Então, por exemplo, no caso de, vamos supor, uma traição, né? Você está imaginando que o seu marido está te traindo. E aí, o que acontece? Você começa a pensar, ele saiu, ele demorou 10, 15 minutos para chegar em casa, você já tá assim, aí, ó, tá vendo? Ele tá me traindo, eu sabia que ele estava me traindo. Você já começa a pensar ele lá sentado num lugar com outra mulher, você já começa a pensar como que é essa mulher, com o cabelo, com o corpo, e aí você já começa a falar, eu sou um fracasso, ele tá me traindo mesmo, a outra é mais bonita do que eu, entende? Então, quando você começar a pensar essas bobagens, repensa. Porque isso tá sendo criado aqui por você mesma.
Você mesma está se destruindo por dentro. Então, define para si mesma qual é a sua realidade, ao invés de ficar criando histórias na sua cabeça e pensando coisas negativas que não vão fazer bem para você, certo? Cuida dos seus pensamentos, tá? Eles fazem a sua vida melhor ou pior. E quando a gente começa a acreditar em muitas coisas ruins, a gente se fecha e a vida realmente fica ruim, né? Outra coisa é você estar presente todos os dias, a todos os momentos. Eu falo que é estar presente no processo, sentir o momento atual, sentir alegria, sabe? Porque a gente sonha tanto às vezes com um sonho que só vai acontecer daqui, sei lá, 5 anos, 3 anos, e a gente fica focado só lá. E a gente começa a olhar só para lá e não vê esse caminho que eu vou ter que percorrer até lá. Isso destrói a nossa felicidade, porque para chegar lá, a gente vai ter que passar por pontos na vida. E são exatamente esses pontos, né? Como se fosse uma escada que a gente vai subindo até chegar lá nesse sonho, e a gente acaba não comemorando cada degrau que a gente subiu. E isso, gente, é falta de gratidão, sabe? Às vezes acontecem muitas pequenas coisas boas e a gente nem percebe, porque a gente está pensando só lá no grande, né? E para chegar no grande, precisa ter alegria no meio do caminho, certo? Então, pensa nisso na sua vida, no dia a dia. O que você tem que você pode ser grata todos os dias, né? Outra coisa é que tem muita gente que fica lá preso no passado, preocupado com o passado, certo? Então, preocupar com o passado ficou. Não tem jeito de mudar ele mais. Preocupar com o futuro, horas, eu vou chegar lá. Mas para eu chegar lá, eu tenho que viver o presente, certo? Então, aproveita o agora, porque é o agora que vai construir o seu futuro. Se hoje você está fazendo um monte de coisas erradas, você acha que vai dar bom no futuro? Não vai dar, né? Então foca nisso, tá bom? Uma outra coisa que é, assim, muito importante é que muita gente deixa de fazer várias coisas na vida porque acha que não vai conseguir fazer perfeito. E olha, perfeição, gente, não existe, tá? Não existe, sabe por quê? Porque nós somos humanos, ninguém é perfeito. E a gente erra, e a gente aprende, e a gente erra de novo, e a gente aprende, e erra de novo. Então é assim que é a vida. Obrigada pelos coraçõezinhos aí, tá bom? Quem mandou coração aí agora? Então, gente, a gente não pode ter uma expectativa irreal das coisas, certo? Por exemplo, eu não tenho carro, eu quero um carro. Mas eu teria condição de ter um carro mais em conta. E aí, eu vou ficar só sonhando com o carrão que custa milhões, eu não vou ter esse carro, e aí eu vou maldizer o carro que eu tenho, entende? É assim, a gente tem que sonhar alto, sim, eu não acho que não pode, sim, tem que sonhar, mas o que não pode é ficar tendo uma expectativa irreal da sua vida e começar a se sentir inferior por causa disso. Esse é o grande problema. Então, olhe para você. Veja tudo de maravilhoso que você tem e valorize isso, porque isso é o que vai te fazer chegar onde você quer, tá bom? Bom, não se feche. O que significa isso? Tem pessoas que são negativas demais. E se você for uma dessas, que aparece uma coisa e já pensa assim, não vou nem pensar porque não vai dar certo mesmo. Isso atrai uma energia negativa para você, para que as coisas não deem certo mesmo, tá? E mesmo que às vezes pareça difícil, se você achar que você é capaz, tenha certeza de que você consegue, tá? E uma coisa que eu falo muito também é a questão das emoções, né? Parece que a gente foi criado para não demonstrar muito emoções. Homens mais ainda. Nós mulheres nem tanto, né? Parece que mulher pode chorar, homem não. Gente, homem e mulher pode e deve chorar. A gente tem que mostrar as emoções, certo? A gente tem que demonstrar, tá? E demonstrar as suas emoções, principalmente quando elas são
negativas, emoções ruins, não faz de você uma pessoa negativa. Então, não deixa de compartilhar as dificuldades com alguém que você confia, porque isso vai te ajudar a colocar para fora esse sentimento que te corrói por dentro, tá bom? É muito importante, gente, quem não se frustra, né, na vida? Todo mundo se frustra. Quantas vezes eu já me frustrei? Muitas, inúmeras vezes, mas eu não parei, certo? Então, as coisas que aconteceram que deram errado não me impediram de ir para frente. E isso é que eu quero que você comece a pensar. Para trás deu errado com um relacionamento ou no próprio relacionamento que você está agora. Se é um relacionamento que está disfuncional nesse momento, a gente pode passar ele para ser um relacionamento funcional, né? Onde o casal sabe conversar e sabe resolver os problemas sem desandar, na verdade, né? Então é o seguinte, não fique obcecada, sabe, com as coisas que aconteceram para trás. Que as coisas podem mudar, sim, desde que você faça da sua parte, né? É importante demais isso, tá bom? Se você tem dificuldades para conversar, para desabafar com outras pessoas, eu vou te falar o que você vai fazer. Você pode, algumas coisas, fazer um diário. Se você acha que alguém pode pegar e você não quer que as pessoas leiam o que você ia escrever lá, você tem a opção de pegar uma caneta. Você sabe o que é aquele desenho sem fim? Você desenha o que você quiser. Aí você pega um lápis de cor, uma caneta, um pincel atômico e vai fazendo um desenho sem fim, assim, é um caminho sem fim, fazendo voltinha. Aquilo ali tampa tudo que você escreveu. Você desabafou, tirou aquela coisa ruim pra fora e tá livre daquilo, certo? Ou então diminui o peso, né? E outra coisa é desenhar. Pode desenhar livremente o que você quiser, que é uma coisa que também te ajuda a colocar pra fora, se você não tem facilidade de contar para outras pessoas, né? Isso te ajuda a colocar os seus sentimentos pra fora, tá bom? Sentimentos ruins, né? Porque os bons, gente, a gente tem que sair gritando por aí, comemorando mesmo, tá? Mesmo que sejam pequenos, mas vamos comemorar. E agora o último e o sétimo conselho é: você tem praticado o amor próprio? Você tem feito coisas boas pra você? Você tem sentido emoções com as coisas que você faz? Positivas ou negativas? Porque tem que ser positiva, tá bom? Se você não tem sentido emoções positivas, porque você não tá fazendo coisa que você gosta. Então saia desse automático aí, tá? Busca fazer alguma coisa que você gosta. Entenda que coisas simples que talvez você fez na sua vida para trás e que você adorava fazer, que você não tá fazendo, você pode fazer sem gastar nada. E você consegue ter alegria com isso, né? Então procure fazer essas coisas, procure se amar mais, certo? E olha, gente, se sentir inferior, na maioria das vezes, é você quem cria isso na sua mentalidade, na sua mente, sabe? No seu interior, tá? Então, para de lidar com essa situação de criar coisa ruim dentro de você. E outra coisa, às vezes você tá lutando contra tudo e contra todos. E você não tá deixando as pessoas serem empáticas, serem carinhosas, serem amorosas com você. Então, dá um tempo, abaixa a guarda, seja mais leve, para que as pessoas possam chegar até você e você possa estar aberta para receber o que elas têm de bom para te dar, para te oferecer. Não só o seu parceiro, mas às vezes outras pessoas também, conhecidas, amigas, vizinhas, enfim, né? Pensa nisso, tá? Porque às vezes tá tão difícil a vida, a gente franze a testa aqui, ó, sabe? E tá tipo, ai que saco, nada tá bom, ninguém tá bom pra ficar perto da gente. E aí quando a gente percebe, é a gente que não tá bom pra ficar perto de ninguém, né? Então deixa uma abertura para as pessoas trazerem pra você o que você tá precisando, tá certo? Seja criativa no seu relacionamento, principalmente, em todos os aspectos. Crie momentos para comer, para sair, para divertir,
para ver filme, para uma série de coisas, certo? E uma coisa muito importante, se expresse do jeito que você gosta, do jeito que você é, sabe? Não fica tentando impressionar as outras pessoas, porque isso é pesado, é difícil, é cansativo. Não fique querendo ser outra pessoa para agradar ao seu companheiro, ao seu parceiro, ao seu marido, tá? Porque você pode sim fazer coisas diferentes para agradá-lo, mas algo que não te fere, que não exige demais de você, tá? Procure ser você mesma, porque quem realmente te ama do jeito que você é. Porque defeito, eu tenho, você tem, eles têm, todo mundo tem, né? Então vamos ser a gente e vamos ser felizes, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado um pouco aqui hoje, tá bom? Eu te vejo na quinta, tá? Na quinta, a gente vai falar, sabe o quê? Sabe sobre o quê? Você já parou para pensar o que você realmente quer do seu marido? É isso que nós vamos falar na quinta. Então eu espero você, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, obrigada por estarem aqui e até a próxima.